primeiro sinal. Pelo contrário, eu acho que o primeiro sinal foi muito claro lá na Argentina. O time, te falo que foi a minha melhor estreia. Acho que contra o Fortaleza teve muita coisa, contra o Melgar teve muita coisa, e contra o Red Bull teve muita coisa positiva no Vasco. A gente, contra o Red Bull, a gente fica muito preso ao resultado, mas a gente finalizou 20 vezes contra 4 do Red Bull. Talvez tenha sido o jogo que o Red Bull nos últimos, 40 jogos finalizou menos. Então eu acho que não é porque a gente ganhou de 3-0 que nesse jogo especificamente a gente teve coisas da minha identidade. Eu acho que aos poucos o time vai melhorando. Se falar assim que foi a vitória mais contundente, eu acho que sim. Eu acho que a gente podia ter feito até mais gols. Ganhar aqui no Morumbi é difícil para todos os times. São Paulo perde muito pouco jogo aqui historicamente. Então a gente tem que celebrar e saber que foi uma vitória fruto do trabalho de muita gente. Talvez trocar o primeiro sinal pela maior identidade, foi isso. Na hora de formular a pergunta, acho que hoje foi a maior identidade. Então, mesmo assim, não sei se foi a maior identidade. Eu acho assim que eu costumo dizer também que a minha identidade, as coisas principais, é o time ser solidário, por ser bastante agressivo, um time corajoso. Eu acho que essas coisas a gente tem tido e a gente vem melhorando. Obviamente que esses 10 dias beneficiaram a gente para treinar. A gente teve quase que todo mundo o tempo todo, ninguém no DM. Tem que enaltecer o departamento de saúde e performance do Vasco, que é excelente, assim como as outras pessoas que compõem aí o ambiente do Vasco, que a gente fala pouco sobre esse pessoal, massagista, segurança. O Vasco tem talvez além da sua torcida, que é o maior patrimônio do clube e o nosso maior craque, a gente tem um ambiente interno onde todo mundo verdadeiramente tem importância. Os jogadores percebem isso, qualquer um que chega no Vasco sabe que as pessoas que compõem toda a estrutura do Vasco é o que a gente tem de mais rico lá dentro. Então acho que essa foi uma vitória de muita gente, e a gente espera que muita gente consiga cada vez estar mais conectado, ajudar os jogadores a performarem para trazer alegria para a torcida. Diniz, aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Boa noite. Primeiramente, muitos técnicos brasileiros suplicam por pausas, por período de recuperação, período de treinamentos, e agora você terá esse período à frente do Vasco, um primeiro grande intervalo de jogos. Isso, após uma vitória tão expressiva como essa, uma pausa, ela é positiva ou ela é negativa? E também, uma segunda, se você me permitir, se você teve alguma conversa individual com o Felipe Coutinho a respeito da renovação de contrato dele com o Vasco. Obrigado. Começar pelo Felipe, eu acredito que as coisas vão andar e ele vai ficar aqui com a gente. É o desejo dele, é o desejo do Vasco, o desejo da torcida, é o meu desejo. Ele também está só no começo dessa nova trajetória, eu acho que com a minha presença. Eu tenho muita conexão com o Felipe, sou um grande admirador, sempre fui, do talento dele e da pessoa dele cada vez mais que eu vou conhecendo, me aproximando. Um jogador do talento dele tem a humildade que se equipara ao talento. Então, acho que ele tem muita coisa para oferecer ainda para a torcida do Vasco e futebol brasileiro. Eu costumo dizer que jogadores como o Felipe sempre é um presente para o futebol brasileiro. Hoje ele fez uma partida gigante e dia do aniversário dele, dia dos namorados, uma partida simbólica que eu acho que ele não vai esquecer tão cedo. Aqui, professor. Alan Santos, do BTB Esportes. Parabéns pela vitória, sabe quanto eu admiro o seu trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer essa mesma pergunta em 2 momentos distintos da sua carreira. Um momento você estava sendo campeão da Libertadores e no outro momento você estava se despedindo ali nessa saída do Fluminense. E agora eu volto a perguntar no Vasco da Gama. Como equilibrar título, performance e resultado dentro de um futebol brasileiro onde o resultado sempre vem à frente da performance, e hoje o Vasco, além do resultado, conseguiu a performance? Eu acredito que pelo menos naquilo que eu procuro passar na minha vida, a performance ela sempre antecede os resultados. Não vou falar sempre, mas quase sempre. Então eu sou um cara muito focado naquilo que a gente tem um poder maior de ter controle, que é o trabalho para performar. Às vezes tem uma performance boa, eu repito, contra o Red Bull a gente não mereceu perder o jogo.
sobre nenhum aspecto do jogo. O único aspecto do jogo que a gente mereceu perder foi que eles tiveram muita contundência. Mas a equipe produziu, e aquilo, quando a equipe produz e performa, aquilo é um sinal que as coisas, se a gente persistir e ajustando cada vez mais o time, as vitórias elas vão aparecer. Então essa vitória de hoje, eu acho que ela é fruto, ela é o resultado de uma causa muito maior. O futebol ele é bem certo, a gente podia jogar hoje o jeito que jogou, ele não ganha o jogo. Às vezes a bola não entra, mas se não entra, a gente vem com uma chuva de críticas, porque não entrou e parece que tudo é ruim. Eu insisto sempre nisso. É bom falar quando ganha, porque é a mesma coisa quando perde. A gente é muito focado no resultado. É muito foco no resultado. E o resultado ele é muito importante, mas ele não é a única coisa do futebol. E quando a gente fica só no resultado, a gente às vezes perde o melhor da festa, porque a gente não vai... O que faz a gente ter resultado de maneira consistente é uma outra coisa. Que é ter trabalho, você enxergar os sinais. E aqui, de maneira especial no Brasil, a gente não consegue enxergar os sinais quando o resultado não vem. Então a gente fica muito preso ao que ganha é bom e o que perde é ruim. E a gente patina, a gente não consegue ampliar o nosso olhar. Hoje ele foi um resultado que ele foi condizente com aquele que a gente performou. O Red Bull, repito, não foi condizente. Mas o time não foi mal. Só quando você vai contra o Red Bull, numa entrevista como essa, você tem que ir com muito cuidado para as pessoas não ser mal interpretadas. Então, como eu fui cuidadoso naquela entrevista, de falar assim, a gente tentou. É tão difícil ganhar aqui do Morumbi, como é difícil a torcida do Vasco em São Januário estar perdendo 2-0 e não conseguir vaiar o time. Então aquilo foi um grande sinal que eu falei para os jogadores. A gente ia se afundar. A gente fez bastante coisa boa. E eu espero, e eu acredito muito que a gente performando assim, a gente vai conseguir ter bastante resultado. E não respondi só a outra pergunta que você perguntou dos treinamentos. Eu acho que a janela dos treinamentos ela vai ser importante para a gente. Se eu gostaria de ter jogos sequenciais, eu preferia ter uma pausa para dar mais treinamento para todo mundo. Eu acho que o time com mais treino ele tende a ganhar, a encorpar para encarar a temporada que depois que parar vai ser muito dura até o final do ano. Aqui. Muito bem, tá aí o Diniz aliviado e dizendo que está mesmo vendo o Vasco ir para o caminho certo desde o jogo contra o Red Bull Bragantino, quando não teve a vitória. Mas ele falava e ele notava que a equipe já estava respondendo o que ele queria e hoje dizendo que foi o melhor jogo do Vasco com ele como treinador, incluindo uma vitória por mais gols. Olha, informação quente do Eduardo Afonso, tá? O Zubeldia não cai. Essa é a informação que nós temos do Eduardo Afonso. O time agora sai de férias, volta no dia 26. Tem a reapresentação do elenco do São Paulo. O Zubeldia foi perguntado se esses jogadores irão ter algum calendário especial ou algum cuidado especial na parte física nesse momento de férias. E ele fala que o principal desse time mesmo é melhorar o jogo, é melhorar o time. A parte física é algo que eles vão pensar logo depois da volta dessas férias, né? Pequenas férias, mas claro, para os jogadores que estão bem, que não estão machucados. A volta ao Campeonato Brasileiro, a partir do dia 13 de julho, tem a retomada do Campeonato Brasileiro, as datas certinhas os jogos não sabemos ainda. De 13 de julho a 30 de julho, são 18 dias. O São Paulo joga 6 vezes. Então vai ter que estar bem fisicamente também. O Oscar e o Lucas podem voltar voando. Eles não vão jogar esses 6 jogos, tá? E eu tô falando, são jogos de Brasileirão. Então. 5 de Brasileirão, 1 de Copa do Brasil, aí depois vai chegar a Libertadores em agosto. Então, gente, 6 jogos em 18 dias, já não tenho mais palavras, é inclassificável. Nem o Oscar, nem o Lucas e nem ninguém. Nem ninguém. Tem condição de jogar. Nem no Flamengo 6 você vai ver todo jogos. mundo. Mas para pontuar, assim, eu estava pegando os números aqui. O São Paulo tem 34 jogos na temporada, nesse primeiro semestre, que acabou hoje para ele, né? Temos a segunda metade da temporada, que é mais do que a segunda metade do Campeonato Brasileiro, né? Porque tem um pouco mais algumas rodadas que ficaram faltando no primeiro turno. Mas de 34 jogos, o Oscar jogou 18. Um a mais do que a metade. O Lucas jogou 13. O Caleri jogou 18. Oscar e Lucas são da mesma geração do Neymar.
participaram das mesmas seleções de base, assim como o Felipe Coutinho. O Neymar... É isso aí, galera. Essa foi a coletiva do Fernando Diniz sobre o comando do Vascão. Vitória é importante. O mais importante do que a vitória é o Vasco jogando, né? Mostrando que sabe jogar futebol. Isso eu vejo como algo mais importante até do que a vitória. Vamos dar uma olhada aqui no próximo adversário do Vasco, nesse Campeonato Brasileiro. Só mês que vem, né? No caso, o Vasco vai ter esse mês inteirinho para treinar. Isso pode ser muito bom para o Vasco, pode ser ruim para alguns times e pode ser muito bom para o Vasco. E no dia 15 do mês que vem, enfrenta o Independiente del Valle pela Copa Sul-Americana. E no dia 13, quando voltar, enfrentará o Botafogo em São Januário. O Vasco precisa vencer esse jogo. O Vasco precisa vencer o Botafogo no dia 13 para ficar um pouco mais tranquilo a situação, né? Se o Vasco vence o Botafogo, vai a 16 pontos. Indo a 16 pontos, continua... Cara, olha a importância dessa vitória. Se o Vasco vence o Botafogo, 3 pontinhos, ele continua no mesmo lugar. O Vasco não sai da 13ª colocação, gente. Olha a importância dessa vitória em cima do São Paulo e a importância que tem o Vasco vencer o próximo jogo contra o Botafogo. É que a situação de início de ano do Vasco foi muito caótica. Então ele precisa da vitória em cima do Botafogo para se manter na mesma colocação. O Vasco vencendo, ele não se move, cara. É surreal, né? A situação do Vasco ainda é muito complicada. Vai ter que remar muito para sair dessa situação.